Que prazer estarmos juntos para estudar a palavra de Deus. Este é o canal da Igreja Batista do Pirangi. Meu nome é Leda, sou missionária e aqui em Natal atuo na plantação de igreja. Quero louvar ao Senhor pela sua vida e dizer que é um privilégio grande caminhar junto com você. Deus te abençoe. Ao ouvir desta palavra de Deus, já é uma bem-aventurança para nós. Ouvir, aprender e ser praticantes da palavra, crendo verdadeiramente que Deus a revelou e que Ele é o autor de toda a palavra e que Ele mesmo vela sobre ela para cumprir. Hoje nós temos um grande privilégio, e é um privilégio mesmo, estudarmos o livro de Apocalipse, o livro da revelação de Jesus Cristo. Vamos caminhar juntos e aprender muito, e já pedimos ao Santo Espírito que nos ilumine. Eu quero orar por você também. Senhor, muito obrigado por cada pessoa, Pai, que vai ser dirigida por Ti mesmo para este canal, para ouvir a Tua palavra. Vem nos ensinar, Espírito Santo. Este canal é Teu, a nossa vida é Tua e esta palavra é Tua. Tu nos revelaste e nós Te pedimos que nos ilumine, Pai, para compreendermos tudo aquilo que precisamos para viver de uma forma digna do Senhor. Em nome de Jesus oramos. Amém. Amém. Glória a Jesus. Como é bom já estar aqui, né, para estudar essa bendita palavra. Tem algumas características do livro de Apocalipse que eles são peculiares, não é? É um livro onde Deus revelou a João coisas que já estão registradas aqui, fatos históricos, não é? Vai falar da história humana, e tem fatos que já passaram, fatos que estão acontecendo e fatos que irão acontecer ainda. Então, por isso é um livro esplendoroso, maravilhoso, vai nos dar muita alegria de conhecermos profundamente quem somos, o que nos aguarda, o que está acontecendo, compreender os acontecimentos ao nosso redor, compreender o nosso tempo. Também Apocalipse veio para este propósito. Mas, quando João escreveu, João, o apóstolo, é o autor, e está datado entre 95 e 96 depois de Cristo, né? A escrita deste livro de revelação, que é o Apocalipse. E João, ele foi deportado para uma ilha, ou seja, ele não foi para a ilha de Patmos por querer, mas pela perseguição. Ele foi por causa de Jesus e do seu testemunho. Ele foi porque ele pregava e ensinava e vivia a palavra de Deus. E aí, meus irmãos, nós vamos aprender que sempre, desde que a igreja foi fundada, há perseguições, há o mal que quer parar a igreja de Jesus. Porque a igreja significa a salvação que Jesus operou na humanidade. Jesus nos tira das trevas para a sua maravilhosa luz e nos congrega em uma igreja. E essa igreja é a noiva de Cristo. Ele é o noivo, ele é a cabeça da igreja. Então, a revelação veio para nos fortalecer, para fortalecer aqueles irmãos que estavam em perseguição. Nós vamos ler o capítulo 1 e nós vamos ver as 7 igrejas que Apocalipse foi escrito, foi lido, foi enviado para fortalecimento daqueles irmãos. Mas ao longo dos anos, nós já estamos aí com muitos anos, né? Mais de 2000 anos, 2021, está escrito, não é? No nosso calendário. E esta palavra foi revelada também e vem fortalecendo os cristãos, os seguidores de Jesus, os discípulos de Jesus, ao longo de todos esses anos. Também vai nos fortalecer, com certeza. Por isso, eu quero que você se anime e se alegre por a grande oportunidade de estudar
esta palavra. Hoje nós vamos, nessa lição, introduzir o livro, e eu quero que você seja despertado a mergulhar conosco neste livro. Eu quero que você reserve um tempo essa semana, e já lhe incentivo a fazer isso, eu também vou fazer novamente, reservar um tempo e sentar e ler Apocalipse. Se puder ler de uma vez só, melhor, para você ter uma visão geral. E aí, à medida que nós vamos estudando, você vai se lembrando daquilo que você já leu sobre. Hoje você terá algumas orientações que vão lhe ajudar quando você estiver lendo, você já vai pegar sua Bíblia, vai dividir já para você ir compreendendo melhor aquilo que está escrito. E a primeira coisa que eu quero que você saiba é que este livro realmente ele é rico, ele tem propósito e significado. E ele mostra principalmente que nós, a história da humanidade, nós não estamos caminhando para o caos. Quando a gente fala na palavra Apocalipse, aí vem logo terror, né? Morte, desespero. Não, é o contrário. Apocalipse, Jesus revelou, foi para nos dar alegria, para nos deixar um povo sábio, que sabe e entende os tempos e as épocas. Que lindo, não é? Então, nós estamos aqui estudando Apocalipse para entender, termos nossa fé fortalecida no Senhor e também para compreendermos que a vitória de Jesus Cristo é a vitória da sua igreja. Jesus é vitorioso. Lembre-se, ele venceu a morte. Glória a Deus. Apesar de tudo que temos vivido, a igreja de Jesus caminha para a vitória completa em Cristo Jesus. Nós seguimos um rei que já tem toda a vitória. Todo o poder já foi lhe dado nos céus e na terra. Ele venceu a morte e venceu o inferno. E ao ler o capítulo 1, nós vamos ver que ele está com a chave do céu e do inferno nas suas mãos. Ou seja, ele é soberano sobre todas as coisas, sobre todos os acontecimentos. Glória ao nome santo de Jesus. E o estudo de Apocalipse vai nos incentivar a nos santificar, a nos separar, a preparar-nos como povo exclusivo de Deus, comprado por um preço alto, que é o sangue do Cordeiro de Deus, o sangue de Jesus Cristo. E já foi falado, não é aqui, mas vou repetir, o propósito principal de Apocalipse é confortar a igreja militante em seu conflito contra as forças do mal. Existe um inimigo, existem vários inimigos, existe a força do mal que quer sempre parar a igreja de Jesus. E o livro de Apocalipse, nós vamos aprendendo que ele está cheio de consolações para os crentes afligidos, para os nossos irmãos que eram da época de João, sim, e para nós também. Então, ao ler, nós vamos estar sempre recebendo de Deus este fortalecimento, esta graça. Daí a grande importância de estudar este livro maravilhoso chamado Apocalipse. Sobre a igreja, não é? Tem uns versículos muito lindos, e nós vamos estar podendo ler. Ele fortalece-nos quando tem um versículo aí, Apocalipse 7, 17 e Apocalipse 21, 4, que vai falar exatamente sobre as lágrimas, né, da igreja de Jesus, as suas lágrimas, as minhas lágrimas, as dores que nós temos passado. Em Apocalipse 7, 17 diz, porque o Cordeiro que está no meio do trono os apacentará e lhes servirá de guia para as fontes das águas da vida. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima. Guarde esta palavra de Deus no seu coração. E Apocalipse 21, 4 diz, e Deus
limpará toda lágrima de seus olhos, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Glória a Jesus. E assim, este livro vai nos confortando, vai nos dando a esperança e a certeza que nós temos em Cristo Jesus. Aqui em Apocalipse fala também das nossas orações, o que elas produzem, verdadeira revolução lá no céu. Está aí registrado em Apocalipse 8, de 3 a 4, quando diz que as orações dos santos chegam ao trono de Deus, são colhidas em taças de ouro e são derramadas sobre a terra novamente. Creio verdadeiramente que vem as respostas das nossas orações lá do céu. Quando oramos, ligamos a terra com o céu e o céu com a terra. Bendito seja o nosso Deus. E também aqui em Apocalipse diz que a morte dos santos é muito preciosa aos olhos de Deus. Está em Apocalipse 14, 13. Então, a morte, que seria uma inimiga, que seria algo a vencer, a romper, aí Deus, Jesus Cristo, já venceu a morte. Jesus Cristo já está com a chave, né, da morte e do inferno em suas mãos. Glória a Deus. 14, 13 diz assim, Apocalipse 14, 13. E ouvi uma voz do céu que me dizia, escreve, bem-aventurados os mortos, que desde agora morrem no Senhor. Então, crer em Jesus Cristo vai fazer a diferença em nossas vidas, vai nos dar essa grande certeza de que a morte física que nós vamos passar aqui na Terra, ela apenas é uma passagem, porque nos é garantido a vitória e a vida eterna. E nós vamos viver essa vida juntamente com Jesus no céu. Essa esperança, meus irmãos e minhas irmãs, precisa estar clara em nosso coração. Nós estamos caminhando para o final da nossa história, um final glorioso, juntamente com Jesus Cristo. Agora, se você ainda não tomou uma decisão de pedir perdão a Jesus, de se aproximar de Jesus, aqui em Apocalipse ele diz, vinde a mim e bebei de graça da água da vida. Então, Jesus tem a vida para você. E eu quero lhe pedir que você hoje faça essa decisão, que você peça perdão e diga, Jesus, a minha vida é tua, entra no meu coração e me perdoa. Eu recebo a salvação que o Senhor comprou na cruz para mim. Eu acredito que Jesus vai salvar muitas vidas e por isso eu estou ali dizer que a primeira vida é a sua. Não deixe para tomar essa decisão depois, é hoje. Se você está ouvindo essa palavra de Deus, se ajoelhe agora, se não puder se ajoelhar, fale, mas fale com o Senhor Jesus, é Ele que está te dizendo, Ele está oferecendo a vida eterna e a salvação. Você quer ser uma pessoa vitoriosa? Pois entregue a sua vida ao Senhor Jesus, entregue de todo o seu coração, Ele está aí com você, Ele está aqui comigo, glória a Deus pela presença do Cordeiro de Deus, que tira todo o pecado do mundo. E este livro vai nos dando também graça. Ele também nos fala que Jesus já triunfou, né, sobre a morte, o inferno, sobre o dragão, sobre a besta, sobre o falso profeta, sobre a Babilônia. Jesus triunfa. Jesus é triunfador. Ele é glorioso. Ele já é vencedor. Nós temos algo bem diferente de Deus, que é a nossa mente finita, não é? A gente não consegue perceber que no dia que nós fomos salvos por Jesus, no dia que entregamos nossa vida a Jesus, nós já passamos a estar com Deus na glória. Glória a Jesus, não tem volta. Jesus disse que aquele que se entregou a Ele verdadeiramente, ninguém pode arrebatar de suas mãos. Está em João capítulo 10, do versículo 27, ali e seguintes. Então, ele é o bom pastor que já deu a vida, ele tem a vitória sobre a morte e o inferno, e você está vitorioso com Cristo também. É maravilhoso demais essa segurança que temos em Cristo Jesus. E Deus também, em Apocalipse, nós vamos ver os juízos de Deus, né? Os juízos de Deus seguirão. Vai chegar uma hora de prestação de conta, sim.
Quem não acredita que vai ter o grande e terrível dia do Senhor, terrível por quê? Porque é o dia da ira do Senhor. Então, isso também está escrito aqui no livro de Apocalipse. E, para você entender, para que fique mais claro, né, na nossa mente, também aqui no livro de Apocalipse tem várias bem-aventuranças, eu separei aqui para lhe dizer, e você anota os versículos para ler depois, vale a pena. Os bem-aventurados, ou felizes, ou as pessoas felizes aqui em Apocalipse, são os guardadores da revelação, ou seja, os que querem aprender o que está escrito em Apocalipse, querem buscar a santificação em Cristo Jesus e para a sua glória. E aí, esses guardadores da revelação já está escrito aí no capítulo 1, versículo 3, que nós vamos ler já, e o capítulo 22, versículo 7. Também são bem-aventurados os mortos no Senhor, como eu já li no capítulo 14, versículo 13. Os vigilantes, em Apocalipse 16, 15, aqueles que vigiam, que têm o coração, né, para observar a palavra de Deus. O chamado às bodas do Cordeiro, Apocalipse 19, 9. Somos também bem-aventurados, vai ter uma festa, o encontro de Jesus com sua noiva, a igreja. E essa festa é chamada de bodas do Cordeiro. E Jesus, quando fez o primeiro milagre, ele estava dando sinal de como seria a festa, não é? Uma festa que traz renovo, uma festa que traz a bênção de Deus e que há muita transformação e os remidos transformados pelo sangue de Jesus estarão ali, festejando com ele. Não fique de fora dessa festa, eu não quero ficar. Por isso me pego com o Senhor Jesus, é Ele que vai nos dar essa entrada ali no céu. É Ele que nos purifica de nossos pecados e nos veste com brancas e alvas vestes. Glória a Deus. Somos cobertos, né, pelo sangue de Jesus. E eu me lembro agora do apelo que tem Isaías, né, versículo 1, 18. Ainda que os nossos pecados são como a escarlate, nós vindo a Jesus, quando a gente vem a Ele, Ele as tornará branca como a lã, branca como a neve. Glória a Deus. Seja purificado pelo Senhor Jesus. Eu te abençoo nesta manhã. Glória a Deus. Eu te abençoo nesse dia. Que o Senhor alcance seu coração. Também tem as bem-aventuranças para os limpos pelo sangue de Cristo. Apocalipse 22, 14. Oh, coisa gloriosa, não é? A palavra de Deus. É maravilhoso demais a gente ver o Senhor cuidando de nós dessa forma tão preciosa. No 22:14 ele diz assim: feliz, bem-aventurado os que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e entrem na cidade pelas portas. Então, felizes os que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenhamos direito à árvore da vida e que possamos entrar na cidade celestial, no nosso lar, pela porta. Jesus é a porta, lembra? Ele disse: eu sou a porta das ovelhas. Quem chega a Ele entra. Ele não rejeita você. Jesus te ama especialmente. Se chegue a Ele, vale a pena muito, vale muito mesmo a pena. Eu quero ler, então, aqui no capítulo 1 com você, para que essa palavra de Deus entre no nosso coração, fique no nosso coração. Vamos ver aqui o que diz essa palavra. Eu quero ler aqui nessa Bíblia, né? Estou com várias Bíblias, que é um privilégio que nós temos aqui. Mas vamos ler então. Diz assim: revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João, o qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo quanto a tudo que viu. Bem-aventurado aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. João,
às 7 igrejas que se encontram na Ásia. Graça e paz a vós outros, da parte daquele que é, que era e que há de vir, da parte dos 7 Espíritos que se acham diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra. Aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai. A ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, até quantos o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Certamente. Amém. Eu sou o Alfa e Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, achei-me na ilha chamada Pátimos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Achei-me em espírito no dia do Senhor e ouvi, por detrás de mim, grande voz como de trombeta, dizendo: o que vês escreve em livro e manda às 7 igrejas, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo, e voltado vi 7 candeeiros de ouro, e no meio dos candeeiros um semelhante a filho do homem, com vestes talares e cingido, à altura do peito com uma cinta de ouro. As suas cabeças e cabelos eram brancos como alva-lã, como neve, os olhos como chama de fogo, os pés semelhante ao bronze polido, como que refinado numa fornalha, a voz como voz de muitas águas. Tinha na mão direita 7 estrelas, e da boca saía-lhe uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Quando vi, caí a seus pés como morto, porém ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: não temas. Eu sou o primeiro e o último, e aquele que vive. Eu estive morto, mas eis que eu estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Escreve, pois, as coisas que viste, e as que são, e as que hão de acontecer depois destas. Quanto ao mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita, e aos 7 candeeiros de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Aleluia! Que palavra bendita! Quero lhe desafiar para a gente decorar esse versículo aí 17, o versículo chave aí desse capítulo, que João, quando vê a Jesus, ele cai a seus pés como morto. Porém, Jesus põe sobre ele a mão direita, dizendo: eu quero que você receba também esta bênção hoje. Jesus está aqui conosco e ele está dizendo para você e para mim: não temas, eu sou o primeiro e o último. Eu não sei qual a grande tribulação que você está passando, mas eu sei que Jesus Cristo está com você e comigo, e que Ele é, e Ele diz essa palavra bendita que é: não temas. Vamos repetir? Não temas, filha minha, não temas, filho meu, não temas, igreja minha, porque eu sou o primeiro e eu sou o último. E durante o processo, não é? Quando Jesus veio no primeiro advento, quando ele nasceu, ele deu testemunho sobre o reino de Deus, nos ensinou, caminhou entre nós, bebeu, comeu, dormiu, viveu. Ele também deu a sua vida. E ao morrer, seria o fim dessa história. Mas não, Jesus ressuscitou, glória a Deus, ele está vivo, venceu. Ele venceu a morte e nos faz vencedor juntamente com ele. Graças a Deus por essa palavra bendita, por esta certeza que temos. Cremos nessa palavra do Senhor, que Ele está conosco e por isso você não precisa temer. Olhe para Jesus. Ele é o começo, Ele é o fim, Ele é o princípio.
E nós temos a promessa do próprio Jesus, revelada aqui em Apocalipse, que o nosso fim é o quê? Glorioso. Não importa a batalha que estamos passando, a luta, porque a vitória é certa no sangue do Cordeiro de Deus. Somos purificados, limpos e seremos recebidos por Ele na glória. Ele está preparando lugar para mim e para você. Quando partirmos desse mundo, não precisa temer essa partida, porque realmente a morte para nós que cremos em Cristo é apenas uma passagem dessa vida finita para a vida que teremos eternamente ao lado de Deus. Isso é a nossa esperança, isso é o que nós cremos, isso é o que Jesus prometeu e irá cumprir para com os filhos de Deus. Glória ao Senhor, bendito é o nome do Senhor que criou os céus, que criou a terra. Bom, como nós estamos introduzindo o livro de Apocalipse, né? Vimos aí no primeiro capítulo que ele fala quem é o autor, onde o autor estava e escreveu. Aí sobre essa estadia de João ali na ilha, o Espírito Santo tem me ensinado uma coisa bem simples, mas gloriosa. João chegou ali naquela ilha sem esperança. Ele foi colocado ali com o propósito de morte, de dar cabo da sua vida, de isolá-lo da igreja de Jesus, dele não poder mais dar testemunho. Mas o Senhor nosso Deus transforma situações que nós não achamos saída em situações benditas e gloriosas. Enquanto o homem colocou João ali, né, o imperador Domiciano, guarde esse nome aí, porque tem muitos parecidos com eles hoje em dia, mas a nossa posição é continuarmos orando e olhando para Cristo. Se houver perseguidores perto de nós não vamos perder nossa alegria nem nossa esperança, porque somos o povo comprado exclusivamente por Deus. E quando João teve aquela experiência de estar totalmente, não é, isolado, afastado de tudo e de todos que ele conhecia, Deus o pega e dá a maior revelação para ele. João estava numa ilha fisicamente e Deus o leva para ver o trono de Deus no céu. Meus irmãos, é isso que Deus faz. Você pode estar passando a maior tribulação nesse momento. Você pode estar com medo ainda dessa pandemia. Você pode estar com medo de como será seu futuro. Mas não precisa. Eu venho lhe dizer hoje aqui que você tem um futuro glorioso, independente de onde esteja agora, do que esteja acontecendo nesse processo, até você chegar pertinho de Cristo Jesus e ser abraçado por Ele, recebido por Ele. Já pensou a recepção que Jesus faz conosco? Seja benditos do meu Pai. Nós somos um povo bendito, um povo escolhido já, um povo que Ele tem cuidado nos mínimos detalhes, tem nos dado a segurança, tem nos dado a paz. Não é uma coisa linda aqui do livro de Apocalipse, esse capítulo que a gente leu, é graça e paz, é o desejo de João para aquelas igrejas, e é o meu desejo também para o seu coração. Que o Senhor Jesus derrame muita graça sobre você. Sabe o que é graça? Todo aquele bem que Deus nos faz e nós não merecemos. Ele faz pela sua misericórdia, Ele faz pelo seu grande amor com que nos amou. Então você receba aí a graça de Deus e receba a paz do Senhor Jesus. Que seu coração seja plenamente cheio dessa paz e que você tenha uma experiência grande de ver as coisas do céu, de ver essa revelação aqui de Apocalipse como a esperança e a alegria que Deus coloca em nossos corações. Que esta certeza que eu falo para você hoje possa estar claramente enchendo toda a sua vida. Aleluia! Então, João teve essa experiência de ver o trono de Deus, de ver a glória de Deus, mas além de ver o céu, João também teve a experiência de ver nossos dias, de ver o futuro. João viu toda a história da humanidade e pôde escrever os últimos capítulos de Apocalipse, assim, um novo céu, uma nova terra, onde não há mais dor, onde não há choro, onde não há tristeza. Aleluia! É isso que nos espera. Bendito seja o nome do nosso Deus. Aí, para a gente entender mais um pouquinho do livro de Apocalipse, nessa aula introdutória, eu quero lhe dar
algumas orientações que vão ser muito importantes. Existem correntes que interpretam alguns eventos de Apocalipse, registrados em Apocalipse, como a volta de Cristo, o arrebatamento da igreja, né? Nós temos uma corrente chamada os pós-milenistas, temos os pré-milenistas históricos, temos os pré-milenistas dispensacionalistas e temos os amilenistas. Mas uma coisa bem interessante, existem os pilares doutrinários do cristianismo, que nenhuma corrente filosófica ou teológica ela vai contrário. Todas as igrejas cristãs que creem em Jesus, que têm Jesus Cristo como seu mestre, Senhor e Salvador, e único, né, Senhor e Salvador, vão defender essas doutrinas. Então, essas doutrinas elas são para todos os cristãos. A primeira doutrina é que Jesus voltará. Anote aí. Todos os cristãos creem nisso. No segundo advento de Cristo. E o segundo pilar é que os mortos vão ressuscitar. E a palavra nos orienta que, primeiramente, serão aqueles que morreram crendo em Jesus. Eles são as primícias. E os que estiverem vivos na segunda vinda de Cristo terão seu corpo transformado num corpo de glória, num corpo parecido com o corpo de Jesus. Oh, glória ao Senhor. E o terceiro pilar doutrinário, que não muda para ninguém, que todos creem, é que haverá o julgamento e o juízo final. O grande e terrível dia do Senhor. Os profetas Isaías, Jeremias, Ezequiel, eles viram muito isso, e os profetas menores também viram, né? E o quarto pilar doutrinário é que depois do julgamento, uns vão para as bem-aventuranças eternas com Jesus, né? Sede benditos, meu Pai, vinde a mim, vinde aqui para a minha direita, e os outros para a condenação eterna. E aqui eu quero parar e dizer a você que está tendo a oportunidade de ouvir esta mensagem, de fazer esse estudo. O que acontece? Se você tem algum parente que ainda não crê em Jesus, ore por ele com urgência, porque haverá, meus irmãos, uma condenação eterna para os que não estão em Cristo Jesus. Os que estão com Cristo Jesus seguirão, partirão deste mundo, mas partirão para as bem-aventuranças eternas, para ficar ao lado de Jesus. E não existe na Bíblia registro, orientação, portanto, nós não cremos no que não tem na Bíblia, que é, por exemplo, a doutrina que você vai voltar novamente, vai reencarnar, não existe. A palavra diz que depois da morte segue-se o juízo. Então, você tome a sua decisão. Tome a sua decisão de receber Jesus hoje, aqui e agora, né, como seu único e suficiente Salvador. É preciso ter Jesus na vida para que o sangue de Jesus nos purifique de todos os nossos pecados. Ele nos amou. Nós acabamos de ler aí Apocalipse 1. O Senhor nos amou e o seu sangue é que nos purifica dos nossos pecados. Se apegue com Jesus, não com outras doutrinas. Também não tem a doutrina que depois da morte você pode acender vela para tirar do purgatório. Isso não está na palavra de Deus. A doutrina é que o julgamento é certo, vai ter o juízo final, vai ter o grande dia que Deus vem julgar os mortos, os vivos e os mortos. E nesse julgamento, uns vão para os bem-aventuranças eternas e outros para a condenação eterna também, que nunca mais vai mudar esta situação. Então, anotando isso aí, você também vai anotar ainda para compreender que no livro de Apocalipse nós vamos dividi-lo em 7 sessões. Anote também. A primeira sessão vai do capítulo 1 ao versículo 3, que fala dos 7 candeeiros e as 7 igrejas. Na segunda sessão vai do capítulo 4 ao 7 e fala dos 7 selos. A terceira sessão vai do capítulo 8 ao 11, as 7 trombetas. E a quarta sessão vai do capítulo 12 ao 14, que é o levantamento do quarteto do mal. O mal que persegue a igreja desde que Jesus a estabeleceu,
Desde a vinda de Jesus, se lembra que Jesus foi tentado quando estava aqui na terra, ou seja, o mal está ali para tentar destruir a igreja, tentar destruir essa salvação. O que Jesus fez conosco de tirar das trevas para a luz, o que Jesus fez conosco de nos reconciliar com Deus. Então, existe mesmo o mal. E neste final de tempo, nos finais, quando a gente está seguindo a história no plano eterno de Deus, o mal vai se levantar. Às vezes a gente tem a sensação de que está tudo muito pior, não é? Que o mal está vencendo. Mas esse quarteto realmente vai ser visível aos nossos olhos. E ele vem com poder, né? Tem aí um poder tão grande que ele vai sempre estar imitando a Jesus. Só que falta o maior poder nele, que é o quê? O amor. O diabo não pode ter amor, né? Se ele tivesse amor, ele pediria perdão e seria perdoado. Mas exatamente lhe falta o que Deus é, lhe falta Deus. E quais são esse quarteto do mal? O dragão, que é o próprio diabo, a besta que surge do mar, que é o anticristo, a outra besta, né? São duas que se levantam. Uma levanta do mar e a outra besta que surge da terra, que é o falso profeta. E a grande Babilônia, que é a religião prostituída, apóstata, vai ter o nome de religião, o nome de igreja, mas não tem a doutrina bíblica, não está querendo obedecer a Jesus, mas fazer a sua própria doutrina. Eu sei, você está pensando como eu, isso já está acontecendo, sim. Desde o primeiro advento de Jesus até o seu segundo advento, a sua segunda volta, este processo ele é contínuo. E as sessões seguem, depois eu vou dar um esclarecimento para que a gente compreenda também quando a gente estiver lendo o livro de Apocalipse. Aí vem a quinta sessão, que é do capítulo 15 ao 16, que são as 7 taças da ira de Deus. Deixa eu repetir, não é? A quinta sessão do capítulo 15 ao 16 são as 7 taças da ira de Deus, que vai ser derramada sobre a terra como juízo final do Senhor. E a sexta sessão vai do capítulo 17 ao 19, que aí é a queda do quarteto do mal, é Jesus glorioso vencendo todo este mal. Porque, na verdade, quando Jesus ressuscitou, todo o poder já está abaixo dos seus pés. Ele está acima de todo poder, potestades e principados. E nós temos, então, a 7ª sessão, que é o reinado das almas, a volta de Cristo, o juízo final. E aí João contempla novos céus e nova terra, que estarão sendo regidas, governadas completamente pelo Senhor Jesus Cristo. Deixa eu lhe dizer algumas coisas. A primeira é que Jesus já reina. Jesus é rei, ele já é rei. Ele está sentado à direita de Deus e ele não está só contemplando a terra, ele está agindo na terra. Ele está agindo em nós. Aliás, a palavra de Deus diz que a terra está cheia da bondade de Deus. E eu creio nisso, não é? Creio como profeta que verei a bondade do Senhor sobre a terra, sobre os viventes. E todo dia, se a gente parar para perceber o quanto o Senhor é bom e o quanto Ele cuida de todos, né? Hoje, por exemplo, aqui para nós, né, que eu sei que tem cidade que está no frio, mas aqui tem um sol belíssimo, um ar que nós estamos respirando, a vida que Ele tem nos dado, o fôlego de vida. Glória a Jesus, glória ao nosso Pai eterno, por essas verdades tão gloriosas. Deixa eu lhe dizer, então, esclarecer uma segunda verdade que vai nos ajudar a interpretar. Quando estivermos lendo o livro de Apocalipse, os acontecimentos que João viu, essa exceção, elas não seguem assim. Acontece uma, por exemplo, acontece os 7 selos, quando parar, e vai 7 trombetas, e quando parar, vai as 7 taças da ira de Deus. Não, elas são contínuas e paralelas. Então, por isso que precisamos muito da ajuda do Espírito Santo para nos inspirar, né? Tem gente assim, já está na 4ª trombeta. Você vai ler e o Espírito Santo vai lhe dizer coisas gloriosas. Eu acredito nisso.
E só para a gente entender também, as trombetas, quando toca as trombetas, é um juízo de Deus que é diferente dos selos. Nas trombetas, o juízo de Deus ali, ele ainda está com a misericórdia de Deus sobre os homens. Se o homem se arrepender nesse tempo que nós estamos vivendo, ainda há a porta da graça para ele entrar. Qualquer um que se arrependa e volte para Jesus ainda pode ser salvo. Mas eu vou lhe dizer, vai chegar o tempo em que isso já vai cessar, em que a porta da graça vai parar, em que Deus vai dizer, chega, vai Jesus, arrebata a tua igreja, faz as tuas bodas do Cordeiro, preparada há tantos anos, não é? O Senhor Jesus disse que ia preparar, que coisa linda, não é? E iria nos encontrar. Sabia que na última ceia ele disse isso também para os apóstolos? Que ele disse que até que novamente estivesse com eles para tomar aquela ceia. Aí nós vamos estar com Jesus também. Meu Deus, é muita alegria, não é? Nós pertencemos a esse reino tão glorioso, esse rei que tem tanto cuidado conosco e que cuida tanto de nós. Então, para nós, o que fica para esta semana? Marcarmos um tempo para ler todo o livro de Apocalipse. São 22 capítulos, 405 versículos. É fácil de ler. Leia. Ah, mas eu não estou entendendo, mas leia. Marque na sua Bíblia essas seções, que vai lhe ajudar muito. Os capítulos que tem as seções já vai lhe clarear bastante. E saiba que esse quarteto do mal ele vai ter poder. Né? Tem uma parte ali que a gente precisa prestar atenção, que hoje em dia o povo corre muito atrás de milagres, não é? Não vai ser diferente daqui para o final. Não vai ser. E ali tem até a ressurreição. Depois de 3 dias de um desses quartetos morre aqui, e vamos descobrir isso lendo, né, em Apocalipse, e aí ele é ressuscitado. Então o povo vai adorar aquele que fez o milagre, vai ser enganado pelo anticristo. Mas para o povo de Deus, é para ficar medo? Não! Jesus já nos revestiu de todo o poder, gente. Ele diz que o Espírito Santo ia descer sobre nós com todo o poder para que a gente continue sendo testemunha da sua graça e do seu reino. É maravilhoso pertencer a Jesus, não é? Então, entregue sua vida a Ele. Eu quero orar com você. Eu quero agradecer a Deus por sua vida, que tem parado para estudar a palavra de Deus. Muito obrigado pelo dia de hoje. Quero orar com quem ainda não fez a oração que a gente chama oração de confissão. Você precisa confessar a Jesus Cristo com sua boca, que Ele é seu Senhor, que Ele é seu Salvador. Então, eu quero orar primeiro com você. Vamos orar. Diga, Senhor Jesus, eu te agradeço por estar ouvindo as coisas benditas da tua palavra. Tantos fatos gloriosos, mas o Senhor está no controle, o Senhor é soberano. O Senhor criou todas as coisas e continua administrando, Pai. E eu quero te louvar pelo mundo, porque apesar de estarmos em pandemia, apesar de estarmos em isolamento social, apesar disso tudo, o Senhor tem cuidado da tua igreja e de nós. Pai, eu quero te pedir perdão agora pelos meus pecados. E eu quero te pedir, Jesus, que tu entre no meu coração, que tu seja o meu Senhor e o meu Salvador. Perdoa-me dos meus pecados, Jesus. Eu te recebo como meu Senhor e Salvador. E eu entrego a minha vida a ti. Escreve meu nome no livro da vida, Jesus, e me ensina a caminhar contigo, pois isso eu te peço em teu nome, Jesus. Amém. Se você fez essa oração, escreva para nós, entre em contato, não é? Aqui o canal IBP, Somos IBP, não é? E temos também o canal no Instagram e temos também, se você precisar, estamos aqui na rua Umbelino Coelho, em Capim Macio, Natal, Igreja Batista do Pirangi. Estamos às suas ordens. E para os irmãos que estão aqui mais pertinho de nós, fique à vontade, escrevam no nosso grupo, faça perguntas sobre Apocalipse, que nós teremos todo o prazer de juntos estudarmos e aprendermos mais. É para crescimento nosso que estamos aqui. Deus nos abençoe.